Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Idna, sou a professora regente deste módulo e agora daremos continuidade à nossa disciplina de Relações Interpessoais, Aspectos Psicológicos. Abordaremos aqui sobre o desenvolvimento humano e comportamento social. Essas serão as teorias que iremos conhecer um pouco mais e associaremos a algumas das situações em torno das relações interpessoais. Desenvolvimento humano na teoria de Piaget. Pela teoria epistemológica genética, Piaget sustenta que o conhecimento não provém unicamente das experiências com o ambiente, nem de um patrimônio genético, mas sim da interação desses dois fatores. Piaget descreve o desenvolvimento através de estágios, os quais seriam superados em faixas etárias relativamente definidas. Piaget distingue fundamentalmente 4 estágios ou fases de desenvolvimento cognitivo. As idades limites de permanência nestas fases são valores médios, ou seja, não se transita de um estágio para o outro numa data fixa, podendo esta variar em função de vários fatores, como a maturação genética. A primeira fase é a sensório-motora, de 0 a 2 anos. Neste período, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. O período pré-operacional vai de 2 a 7 anos. Neste período, o que de mais importante acontece é o aparecimento da linguagem, que irá acarretar modificações nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança. Este período é marcado pelo egocentrismo, ou seja, a criança não consegue se colocar no lugar do outro. Período das operações concretas, de 7 a 12 anos. Neste período, se tem início a construção lógica, isto é, a capacidade da criança de estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes. E, por último, as operações formais, de 12 anos em diante. O adolescente domina progressivamente a capacidade de abstrair e generalizar. Cria suas próprias teorias sobre o mundo. Nesta fase, ele é capaz de lidar com conceitos como liberdade e justiça. Portanto, estamos percebendo que Piaget traz como aspecto fundamental em sua teoria o cognitivo, o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento humano na teoria de Vygotsky. Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa, se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. Vygotsky enfatizava a chamada perspectiva socio-interacionista, também denominada de sociocultural ou socio-histórica. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Para Vygotsky, o sujeito é interativo, pois adquire o conhecimento a partir de relações de troca com o meio, a partir de um processo denominado mediação. Assim sendo, ele enfatiza a diferença entre o desenvolvimento relacionado às leis biológicas da maturação e o desenvolvimento mental. Para Vygotsky, o desenvolvimento mental tem como base a aprendizagem que a criança realiza no cotidiano de sua vida. Portanto, é construído da realização da criança com o contexto social em que está inserida. Logo, podemos dizer que Vygotsky defende que o desenvolvimento depende da aprendizagem. A partir dessa colocação, fica clara a importância que Vygotsky dá aos chamados mediadores do conhecimento, sejam eles pessoas adultas ou companheiros da mesma idade com maior capacidade. Vygotsky defendeu várias teorias, demonstrando a importância da interação social como fonte de conhecimento. Assim, ao mostrar que aprendemos e nos desenvolvemos sempre em relação com as pessoas em nossa volta, Vygotsky estabeleceu 3 níveis ou zonas de desenvolvimento, que são denominadas conforme a capacidade do indivíduo em desempenhar determinadas tarefas. Estas zonas são as zonas ou níveis de desenvolvimento real, potencial e proximal. Desenvolvimento real. Vygotsky denominou a capacidade de realizar tarefas de forma independente de nível de desenvolvimento real. Este nível determina até onde a criança já chegou, ou seja, as etapas já conquistadas pela criança. Desenvolvimento potencial.
Na zona de desenvolvimento potencial, significa que a pessoa tem potencial para aprender, mas no momento os conhecimentos estão fora de seu alcance atual. Contudo, podem ser atingíveis tendo um auxílio em curto prazo. Neste nível, existe a capacidade de resolução de problemas com a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro. Desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal nada mais é que a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de problemas com a orientação de adulto ou em colaboração com outro companheiro. É assim, então, que as crianças, possuindo habilidades parciais, desenvolvem as habilidades potenciais, com a ajuda de parceiros mais habilitados, que são os mediadores, até que tais habilidades passem de parciais a totais. Enfatizo então que é justamente nesta zona, a zona de desenvolvimento proximal, que a aprendizagem vai ocorrer. Neste sentido, a função de um educador escolar seria a de favorecer essa aprendizagem, servindo de mediador entre a criança e o mundo. Contudo, para Vygotsky, não seria possível quantificar a zona proximal, pois se tratava de uma habilidade individual e sem condições de prever, pois a cada nova aquisição, outras poderiam ser desenvolvidas. O desenvolvimento humano na teoria de Vallon. Vallon, teórico do desenvolvimento, também destaca o aspecto cognitivo como um dos alicerces desse processo. Segundo Vallon, a criança e o adulto formam uma unidade indissolúvel, já que o desenvolvimento da criança se dá em direção à vida adulta. Sua perspectiva se diferencia dos demais, pois atribui os fatores afetivos e corpóreos como elementos que influenciam diretamente o desenvolvimento humano. Vallon nos mostra a necessidade de concebermos o desenvolvimento como um processo de evolução dinâmica, sempre em movimento e sofrendo mudanças a partir de uma base material, ou seja, o orgânico. Esse desenvolvimento se dá em etapas, cada qual com suas características específicas. Vallon começa a descrever as etapas do desenvolvimento, iniciando o desenvolvimento humano a partir do período da vida intrauterina, mostrando que a criança encontra-se em uma total dependência biológica do organismo materno, mas que, contudo, interage com o meio social através de movimentos, havendo também reações motoras. Seguindo os períodos do desenvolvimento, o estágio impulsivo ocorre do nascimento até os 6 meses de idade aproximadamente. Nesta fase, os gestos da criança são orientados para que suas necessidades sejam imediatamente satisfeitas, e suas expressões emocionais são o modo dominante de suas relações com o ambiente. A criança já depende de si própria em relação à respiração e à capacidade de autorregulação da temperatura do seu organismo. No restante, sua dependência com o meio, especialmente com a mãe, é de total exigência de atenção. Já no estágio emocional, que ocorre dos 6 meses até o 1º ano de vida, há uma predominância no campo afetivo, onde as emoções são o principal instrumento de interação com o meio. No que se refere ao período de 1 ano até o começo do 2º, identificamos o estágio sensório-motor. Esta é uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos, ao predomínio da marcha e da fala. As crianças exploram e buscam conhecer o que está à sua volta, sem ter tanta noção de perigo. Quanto ao estágio do personalismo, esta é compreendida dos 2 anos até os 6 anos, em que a criança está voltada para o enriquecimento do eu. Este estágio apresenta 3 momentos distintos. No primeiro momento, há a busca de afirmação de si, como processo de diferenciação em relação ao outro. É a fase dos nãos. Neste período, a criança se confronta e se opõe às pessoas sem motivo aparente, mas com o propósito de provar sua independência e existência. Em seguida, se sobrepõe a fase da sedução, caracterizada pela exuberância dos movimentos, alcançada pela maturação motora e pela necessidade de ser prestigiada e admirada, tornando-se centro das atenções.
Neste período, a criança busca no outro a aprovação e, ao se exibir, reconhece que pode ter sucesso ou fracasso. Já em um terceiro momento, surge a fase de imitação, marcada pela busca de modelos para poder compreender sua posição nas relações com os outros. No período da puberdade e adolescência, iniciando-se por volta dos 6 até os 12 anos, Vallon descreve como última e movimentada etapa que separa a criança do adulto que ela tende a ser. Nesta fase, a expressão dos sentimentos é com o corpo todo. Assim, o espírito de responsabilidade no jovem, adquirido pela prática da vida social e pelo exercício da solidariedade, junto com o espírito de responsabilidade, deve ser desenvolvido no adolescente através daqueles que o cercam. Pelo estágio da fase adulta, Vallon afirma que inicia quando se atinge um equilíbrio entre a alternância de se voltar para o seu interior e o interesse pelo intelectual. Neste momento, o adulto continua se desenvolvendo, tanto no aspecto emocional como intelectualmente. Teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud. Freud foi um grande estudioso que apontou em seus escritos a existência da sexualidade na infância através das fases de desenvolvimento psicossexuais. As fases estabelecidas por Freud são importantes para a formação da personalidade humana. Nestas, o indivíduo encontra prazer no próprio corpo, pois, nos primeiros anos de vida, a função sexual está intimamente ligada à sobrevivência. Na sua teoria do desenvolvimento humano, Freud dividiu esses desenvolvimentos em fases sucessivas, atribuindo a cada uma delas um nome ligado à parte do corpo que parecia dominar o prazer naquela ocasião. Consideradas como fases pré-genitais, temos a fase oral, que vai desde o nascimento até o desmame, por volta de 1 a 2 anos de idade aproximadamente. Essa é a mais primitiva fase do desenvolvimento. As necessidades, percepções e modos de expressão do bebê estão concentrados na boca, lábios, língua e outros órgãos relacionados à zona oral. A fase anal se inicia em torno de 2 e 3 anos de idade. É ativada pela maturação do controle dos esfíncteres, especialmente esfíncter anal, permitindo deste modo maior controle voluntário sobre a retenção ou expulsão das fezes. É um período de luta pela separação da dependência e do controle antes estabelecidos pelos pais devido aos cuidados necessários. A fase fálica começa em algum momento do 3º ano de vida e continua até o final do 5º ano aproximadamente, o que coincide com o término do complexo de Édipo. Ocorre o despertar pelo interesse sexual, a estimulação e a excitação da área genital, culminando na construção da identidade de gênero. Em seguida, vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isto é, há um intervalo na evolução da sexualidade. E, finalmente, na puberdade é atingida a última fase, isto é, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo, o outro. Contudo, é bom salientar que o tempo de cada fase é menos importante que as transformações que ocorrem em cada uma destas etapas durante o desenvolvimento do indivíduo. Partindo deste preceito, enfatiza-se a importância de todos os educadores, pais e professores aprofundarem seus conhecimentos sobre o desenvolvimento afetivo humano, uma vez que estes lidam diariamente com o emocional da criança e suas atitudes e intervenções poderão ser impactantes na vida futura dos educandos. Dentre muitas outras contribuições da psicanálise, daremos enfoque o fato de não termos conhecimento total da nossa consciência. A partir disso, Freud distinguiu 3 níveis de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. Segundo Freud, o consciente é somente uma pequena parte da mente, incluindo tudo o que estamos cientes num dado momento. O interesse de Freud era muito maior com relação às áreas da consciência menos expostas e exploradas, que ele denominava de pré-consciente e inconsciente. O pré-consciente estaria então relacionado aos conteúdos que podem facilmente chegar à consciência.
enquanto no inconsciente estão elementos instintivos, não acessíveis à consciência. No inconsciente, há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Este material não é esquecido nem perdido, mas não é permitido de ser lembrado. Assim sendo, para Freud, a maior parte da consciência é inconsciente. Ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica, as pulsões e os instintos. Assim, terminamos por aqui esta primeira parte da videoaula. Daremos então continuidade na parte 2. Até lá!